Olá, hoje vamos mergulhar num capítulo bem conhecido, o capítulo 15 de João. É um texto que é, realmente nos faz pensar sobre o que é estar conectado com Jesus, né? E as consequências disso. A imagem principal, claro, é a da videira. Jesus é a videira, o Pai é o agricultor, nós, os seguidores, os ramos. Mas o que me pega logo de cara é a intensidade disso. Não é só sobre estar junto. Já nos versículos 1 e 2, tem aquela parte forte, né? Ramos que dão fruto são podados, para dar mais fruto, e os que não dão, cortados. Vamos explorar um pouco essa imagem. Sim, é uma imagem poderosa. E essa dependência que ela sugere é fundamental. O versículo 4 é muito direto. O ramo não tem como dar fruto por si só, precisa estar na videira. E aí vem aquela frase impactante no versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. É uma declaração de necessidade total, sabe? Entendi. E essa palavra permanecer? Aparece tanto. O que significa na prática? Além de, sei lá, estar por perto. O texto dá umas pistas, né? Exato, não é algo passivo. O versículo 10, por exemplo, liga o permanecer no amor dele a obedecer aos mandamentos, assim como ele obedeceu aos do Pai. Ah, então tem a ver com ação, com obediência. Isso. E o versículo 7 também conecta o permanecer nele e ter as palavras dele permanecendo em nós com a oração sendo respondida. Parece envolver escuta, obediência ativa, confiança, uma relação mesmo. E o resultado é o fruto. O versículo 8 fala que dar muito fruto glorifica o Pai e demonstra o discipulado. Então o fruto é mais que só uma consequência, é tipo uma prova dessa ligação. Exatamente, uma evidência visível. E esse fruto está muito ligado ao amor. Veja a sequência. Ele diz: permaneçam no meu amor, verso 9, guardando os mandamentos, verso 10, e para quê? Para que a minha alegria esteja em vocês e seja completa, verso 11. A alegria dele. E isso é específico. Muito. E logo depois vem o mandamento central disso tudo: amem-se uns aos outros como eu os amei, verso 12. É um padrão de amor altíssimo, chega ao ponto de dar a vida pelos amigos, como diz o versículo 13. E falando em amigos, essa mudança que ele propõe no versículo 15, de servos para amigos, isso parece, uau, quase revolucionário para a época, não? Sem dúvida. É uma mudança de status enorme. A diferença que ele aponta é crucial. O servo não sabe o que o Senhor faz, mas ele compartilhou tudo com eles, tudo que ouviu do Pai. Então chamá-los de amigos. Implica intimidade, confiança, revelação. É. Redefine totalmente a relação que ele estava oferecendo ali. É um paradigma novo. E ele ainda reforça, né? No versículo 16, não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi. A iniciativa foi dele. E o propósito? Ir e dar fruto, fruto que permaneça. De novo essa ideia do fruto duradouro, ligada à oração em nome dele. E logo depois, no 17, ele repete o mandamento de amar, quase como um selo dessa nova relação de amizade e propósito. É interessante, logo depois de descrever essa intimidade toda, esse amor, Pois é, a conversa muda bruscamente. Ele começa a falar da realidade externa, a hostilidade do mundo. sim, a transição é direta. Versículos 18 e 19. O ódio do mundo não deveria ser surpresa, porque odiou a ele primeiro. E a razão. Justamente essa escolha, essa separação. Porque eu vos escolhi do mundo. O que seria esse mundo aqui nesse contexto? Olha, aqui o mundo parece ser aquele sistema de valores, de poderes que se opõe a Deus, sabe? Aos propósitos divinos. A hostilidade vem porque os seguidores, ao serem tirados desse sistema, passam a viver por outros princípios. E isso, claro, desafia o status quo. Entendi. Por isso a reação contra eles seria um espelho da reação contra Jesus. Como ele diz no 20, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Faz sentido. E a causa raiz dessa hostilidade, segundo o versículo 21, é o nome de Jesus e a ignorância sobre o Pai.
Eles não conhecem aquele que o enviou. Uhum. E tem um ponto teológico importante nos versículos 22 a 24. A vinda de Jesus, suas palavras, suas obras, tudo isso trouxe uma clareza sobre pecado e verdade que, digamos, tirou as desculpas. Rejeitar Jesus conscientemente, depois de tudo que ele fez e disse, passou a ser o mesmo que rejeitar o Pai. O ódio se torna, como diz o texto, sem motivo, cumprindo até uma profecia. Mas eles não estariam sozinhos nessa tensão toda. Aí vem a promessa do Consolador, né? Versículo 26. Exato. O Espírito da Verdade, que vem do Pai. A função dele, testemunhar sobre Jesus, dar força, guiar os seguidores nessa oposição toda. E não só o Espírito. Não, e isso é crucial. No versículo 27, ele diz que os próprios seguidores também deveriam testemunhar, porque estiveram com ele desde o começo. O testemunho deles e o do Espírito andariam juntos. Então o quadro que se forma é complexo. Uma conexão vital com Jesus, a videira, que leva a dar fruto, principalmente o amor mútuo. Sim, Mas essa vida conectada e amorosa gera, inevitavelmente, atrito com os valores do mundo. perfeito. É um chamado à fidelidade, a viver esse amor, a dar fruto mesmo sob pressão, mas com a garantia da ajuda do Espírito. A intimidade com Jesus não é um escape, é a fonte de força para viver diferente dentro do mundo. Isso deixa a gente pensando se o fruto principal é o amor, mas o texto insiste tanto em fruto que permaneça. O que mais poderia ser esse fruto duradouro na prática do dia a dia, além dessa expressão essencial do amor? Fica aí a reflexão.